Então, bom, pode falar, Gê? Tá bom, vamos lá, vai. Então, só pra gente fechar. Então, como eu disse pra vocês, o maior problema daqui, normalmente vai quebrar a fibra como um todo. O mais comum ali é alguém mexeu ou bateu. Lance, não posso dobrar, certo? De preferência o mais reto possível e qualquer curva que eu vou fazer com um ângulo muito grande. Beleza, nesse caso aqui. E aí, no nosso caso, o mais comum para os nossos carros é a umidade. E a umidade, nesse caso, vai fazer com que a lente aqui de saída da minha lente justamente de projeção dele ali, seria uma lente côncava, que nesse caso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente embaçar e eu vou ter que vir aqui e limpar para não perder a tonação. Lembra que a gente viu? Por quê? Esse cabinho aí é de algum carro. Esse cabinho é de um carro, gente. Isso aqui é automotivo. No caso, o maior que vai ter, mais ou menos esse tamanho aí. Não, tem maior, porque vai acontecer... Imagina o seguinte, eu tenho meu multimídia aqui e meu processador de áudio está no porta-mala. Chega vai ter que levar até lá, eu pensei que era só entre eles. Não, tem que levar o processador de áudio. Alguma desses carros modernos, essas vans, tem aquele banco traseiro, tem muito. Por exemplo, eu peguei um defeito numa RS6. Uma RS6 é debaixo do banco traseiro aqui, por exemplo. E aí, o cabo é maior, certo? Transmite por esse cabo. Esse cabo é um cabo de teste, então eu consigo fazer algumas conexões. Mas, como um todo, isso aqui é um cabo automotivo, galera. Era isso que eu... original de um carro você fez... Não, isso aqui é original. Isso aqui é original de BM. Isso aqui. Se vocês verem, tem até a parte não. BM não, isso aqui é de áudio BM. Eu peguei. Deixa eu ver. Esse aqui é áudio. Então, esse aqui é de um carro mesmo, galera. Certo? Esse aqui é de um carro. Então, como um todo, é isso que a gente ia ver quando tirasse o painel ali. Justamente, tirar ele para ver a conexão dessa fibra ótica. Lembra, sempre em formato de anel. Qualquer um que abrir, já era. Limpeza é a primeira abordagem nossa. Antes de sair medindo, jogando luz, a primeira abordagem nossa é o quê? Aliás, a mais importante que limpeza. Eu acho esse problema desse é a reunião inicial no recebimento do carro para saber o histórico, o que foi feito, com certeza. o que o cara fez, ele comprou assim, isso é fundamental. Sim. E o cara vai reclamar para você que o painel inteiro parou? Não, porque as informações principais, rotação, temperatura, é tudo via CAN. O que vai perder é informações de imagem pra gente aqui. É isso que eu vou perder para ele, certo? Ou parar o processador de áudio, vai parar o som, por exemplo. Ou para a tela aqui do encosto de cabeça, vai parar a imagem. Imagina o carro foi fazer uma higienização, o cara foi lá desmontou para fazer higienização. Sim. Mexer em banco, carpete, o cara vai mexer no carro desse, trazer um monte. Esse é um ponto pra gente. Então, essa é uma situação que a gente tem. Mas, acho que o que mais vocês vão começar, mais vai pegar primeiro é carros que vão passar por enchente. Com isso daqui, sujo. Certo? Isso aqui é sujo. Beleza? Então, olhem de novo aqui as conexões, para vocês poderem perceber o que eu falei para vocês da lente e como que isso aqui vai embaçar. Agora, isso aqui é de um carro mesmo, galera. Isso aqui não... A informação que passa nele é só o áudio ou só o vídeo? Os dois. Os dois. Áudio e vídeo. Aí depende, por exemplo, se eu jogo pro painel, é só áudio. Se eu jogo pro processador, desculpa, pro painel, é só vídeo. Para o processador de áudio, é só som. Mas tudo em forma de luz, né? Tudo em forma de luz, nunca em energia elétrica. Toda ligação é só dois fios só. Sempre dois, por quê? Um tem que entrar, outro tem que sair. Um entrar e sair. Ele sempre vai estar nesse lance aí de dois, formato de anel. É que esse daqui é para ligar entre dois componentes, sempre, né? Ali. Sai de um ponto para o outro. É uma micro lente tão pequena que você... Esse aí é para ligar entre multimídia e painel. Oi. Uma curiosidade, na verdade. A transmissão que ele vai ter, ela vai depois transformar em código digital ou não? Sim. Vai ser como um código Morse mesmo? Sim. Tem luz? Não tem. Bit 0, bit 1, bit 0, bit 1, bit 0, bit 1, bit 0, bit 1. Beleza, igualzinho. Só que, no nosso caso aqui, a gente está pensando o quê? Bit 0, ausência de luz, bit 1 com luz. Um jeito mais fácil. O real não é
com ou sem luz, Visualmente mudando a é um intensidade de visual, luz. você quase não percebe Porque sem luz que total Parece até um furo. Mas... não tem nada, né? Então com diferentes Você tem a intensidade de vista luz perfeita, boa, para ele aí, ter essa tem a oscilação vista ali pra gente. pra perto legal, você acha que até o... Para identificar. Mas o que acontece? Quando chegar no módulo de recepção, ele transforma esse sinal luminoso em elétrico e aí lá dentro é só elétrico. Essa é a lógica pra gente. Beleza, senhores? Mais perguntas aí? Aproveita pra gente já zerar essas dúvidas. Most é um negócio bem legal, só que qual o problema? É cara. E aí, vou dar um panorama para vocês. A aplicação da Most é cara. Por quê? Porque não usa cobre, fio de cobre normal. Então isso faz com que ela seja um custo mais elevado. Por isso que hoje, algumas montadoras estão preferindo usar o quê? Em vez de usar Most, estão usando Ethernet, que vai dar uma eficiência tão boa quanto em qualidade, Reflete, certo? Só que é mais barato. Por que mais barato? Porque primeiro você usa fio de cobre, segundo que você usa já todo o hardware que a gente já tem no nosso RJ45 lá para poder funcionar. Então, por exemplo, hoje os carros que estão saindo ali, Nivus, Cruze, sei lá, T-Cross, tudo isso aí, não é mais Most, é Ethernet, para fazer essa mesma funcionalidade de ligação, de transmissão de imagem e de som. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem, galera. Ficou alguma dúvida sobre essas partes dessas redes novas, pessoal? Essas duas a gente não tem para medir um carro aqui para chegar e falar, vou pegar esse sinal aqui, né? Então, a gente não vou conseguir passar com vocês a prática. Eu queria fazer na DEM, mas ela mentiu pra gente aqui, né? Eu vim seco aqui, mas mentiu pra gente. Mas queria saber que, por menos, eu tentei deixar os sinais, né, na apostila para vocês, quando vocês pegarem, ver como que é, explicar. E o mais importante era justamente o que a gente pegou na FlexRay, era ver que verificar a parte física é importante, verificar a tensão média é importante, mas o sinal nem sempre o meu osciloscópio vai dar conta. E aí vocês viram que, né, isso que eu falei no começo da aula de hoje, né? O que o Pimenta demorou para vocês um dia inteiro para falar de CAN, só CAN, hoje a gente falou de várias redes diferentes, porque uma vez que você entendeu como funciona, eu só vou mostrando a diferença e aplicação entre uma e outra, certo? A linha é só um fio, é desse jeito, a FlexRay é 2 fios, passa por aqui, a Ethernet, entendeu? Então esse é o ponto principal pra gente. A questão de comunicação sem fio continua sendo Bluetooth. Então vamos lá. Ou tem mais alguma mais moderna? Então vamos lá. Então vamos pensar assim. Comunicação sem fio, você está falando com Multimídia, celular, Bluetooth 5.0. Não é mais Bluetooth 2.4, é Bluetooth 5.0. Beleza? Então, essa já é a primeira coisa. É uma característica de Bluetooth mais avançada. Mas isso comunicação com ele, ou por exemplo, eu vou ter uma rede interna Wi-Fi. Por quê? Quando Bluetooth ele vai estar limitado a também uma quantidade de informações. O Bluetooth 3.0 ou 5.0 é melhor, a quantidade de informações que eu passo é bem maior, então tanto é que você consegue hoje já fazer o quê? Espelhamento de tela sem o quê? Sem cabo. Sem cabo, certo? Você faz espelhamento de tela sem cabo. É uma possibilidade. Mas mesmo assim o Bluetooth vai ficar limitado a um ponto, então eu vou ter que usar o quê? Muitas vezes eu vou ter que conectar, meu carro vai gerar um Wi-Fi e eu vou conectar um Wi-Fi do carro, é uma possibilidade também. Mas o mais comum é Bluetooth 5.0. Isso para comunicação com dispositivos, certo? O 2.4 lá, galera, ele é... Os primeiros Bluetooths não são os melhores possíveis. Então a gente só conseguia fazer ligação e máximo música, mas você não conseguia transmitir imagem. Você vê que imagem é um problema muito grande, porque precisa de muitos dados para você transmitir imagem, né? Por isso que eu tive que mudar. Tanto é que não é todo carro que tem espelhamento sem fio. A maior parte tem que ser o quê? Espelhamento via cabo. E o cabo, não sei se vocês já perceberam, tem que ser o cabo USB 3.0. Não pode ser o cabinho chulé. Porque também, senão, eu não tenho como transmitir imagem da mesma forma. Transmitir esses dados. O cabo muda do USB normal do 3.0. Como você sabe que é USB 3.0? A corzinha do USB, né? Quando é o invólucrozinho dele é azul, é USB 3.0. Se for o preto normal ali, é o 2.0. Mas já, agora, um ponto que eu queria
conversar com você, já que a gente, certo, sobrou um tempo da gente não porque a gente não conseguiu pegar a prática dele aqui. Já ouviram falar do negócio chamado OTA? Comunicação OTA? Então vamos lá, vamos bater um papo disso. OTA vem de over the air. O que é um over the air pra gente? Uma comunicação através do ar. Vamos lá. Imagina esse carro aqui. Esse carro aqui, ele tem uma comunicação. Vamos pensar esse carro, vamos pensar o carro ali, Jefferson, por exemplo. Eu tenho como acessar esse carro sem necessariamente ir lá e plugar no meu conector diagnóstico? Teoricamente. Mas quando eu tenho um app no meu celular do carro, por exemplo, e consigo ver qual a temperatura interna dele, quanto a tensão da bateria, eu estou pegando informação sem o quê? Sem conexão nenhuma física com ele, concorda comigo? Vocês concordam comigo com isso daqui? Legal. Então isso, galera, é o futuro das nossas comunicações. Por quê? Tudo que eu expliquei para vocês é comunicação somente do carro. Aqui. O carro com os elementos dele. Mas e quando eu falo do carro com meio exterior? Antigamente não existia isso aí, o carro com meio exterior. Que meio exterior? Não tinha meio exterior. Só que hoje tem, certo? E aí vem o ponto. O que é o meio exterior pra gente? O meio exterior é, esse carro dá um jeito de ele se comunicar com a internet fora aqui e eu ter acesso a ele, por exemplo. Vamos lá. Como que é essa comunicação over the air? Over the air é justamente o que, galera? Eu comunicar dá um jeito de pegar isso aqui e acessar o carro sem ligação física nenhuma com ele. Vamos pegar um exemplo, acho que a matadora pioneira para isso foi a Tesla. A Tesla, a mesma dona da Tesla é o dona do Starlink, que é o quê? O Elon Musk. Então, o Tesla como um todo Tesla tem comunicação com os próprios satélites de quem? Da Starlink. Então, eu, dono do meu Tesla aqui, eu consigo fazer o quê? Eu consigo acessar meu carro, ali, por exemplo, e mandar informações para ele, buscar informações dele, minha, mas assim como também a Tesla consegue também fazer isso. Vocês lembram uma vez que deu um furacão lá nos Estados Unidos, e aí os Teslas chegavam na bateria no zero, do painel, 0% de bateria, ele parava, aí o Elon Musk falou, ó, eu desbloqueei para vocês aí, porque a bateria do painel quando está no zero, mas o carro ainda tem uma quantidade, para não dar descarga profunda, mas como era situação de emergência, o cara fez o quê? Foi lá e atualizou o software de forma remota, e falou, ó, pode usar a bateria até o último ali, para o cara poder sair da região que ia ter o furacão. Então, numa situação dessa, over the air é uma forma do carro se comunicar com o meio externo. Existem dois jeitos. Quando a empresa tem, por exemplo, um sistema de satélite próprio dela, e aí, que empresa tem isso? Por exemplo, a Tesla. Eu comunico direto com o satélite meu e eu consigo fazer o quê? Seja ler informações do carro, seja mandar informações e atualizações do carro de forma sem que o cara precise parar na oficina. O simples fato dele entender que o carro está parado na garagem, eu vou lá e faço o quê? Atualizo o software. Igualzinho você acontece o quê? Com o celular, certo? Igualzinho acontece com o celular. Então eu tenho essa possibilidade de ter o quê? Essa comunicação remota. Beleza. E empresa que não tem, por exemplo, um satélite dela, a maior parte nossa aqui, ela vai ter que ter necessariamente o quê? Uma comunicação via internet. Hoje, como que a gente tem uma comunicação via internet? Ou tem um 4G ou 5G. 5G. Para ter constante ali. Então, necessariamente, você vai ter que ter ou um eSIM no seu multimídia ali, que é o meio de comunicação externo, ou ali, ou um 4G, um 5G, um chipzinho físico. E aí tem duas possibilidades. Para você manter isso ativo durante um tempo, você vai fazer o quê? Ou você paga isso, dá de cortesia para o cliente e segue baile, ou o cliente tem que pagar o quê? Mensalidade. Por exemplo, OnStar da GM. Para você ter todas aquelas funcionalidades, você tem que pagar o quê? Uma mensalidade. Essa mensalidade tem a ver justamente com o quê? Com a conexão, uma das situações é a conexão desse carro, mandando informação todo momento o quê?
com a GM, seja pegando sinal de internet, seja conversando com o seu concierge, mas isso também serve para a GM poder fazer o quê? O monitoramento desse carro. Eu consigo justamente ler informações desse carro em tempo real, ou até fazer o quê? Mandar atualizações em tempo real para esse cara. Então, hoje, ainda, a gente está... quando falo ainda, a gente já tem a possibilidade, eu, montadora, ou eu, empresário, por exemplo, eu quero ver minha frota aqui. Eu consigo saber em tempo real como está minha frota, como está consumo, como está, por exemplo, desgaste, como está a temperatura, como está o modo de condução. Beleza. E para algumas montadoras, isso já é fato. Eu consigo atualizar software de forma o quê? Remota. Porque eu estou sendo, meu carro virou um emissor de um sinal ali. Tem um monte de dado sendo emitido para fora e também o quê? Recebendo esses dados de fora ali para dentro também. Então eu tenho essa possibilidade de atualização. Pois bem, o que eu ganho com isso? Ganho que eu como montadora, por exemplo, daqui a pouco, eu como oficina, eu vou poder, o cara vai chegar para você e falar, ó, meu carro tá ruim, não, beleza, me passa o IP do seu carro aí, por exemplo, um TeamViewer da vida, e eu vou fazer o quê? Acessar ali o Datalog, a Datalog você vai puxar os dados dele, não, você vai acessar aí na íntegra mesmo. Esse é o famoso consertar sem parar. Certo? Beleza, então isso é um ponto. Fala que dá pra fazer mais isso, né? Hã? Fala que não dá pra você estar carro andando, agora vai dar. Vai. Aí, beleza, então a gente vai ter essa possibilidade, certo? De ter isso aqui. Só que você tem um problema. Se alguém malicioso querer entrar e, por exemplo, hackear seu carro. Por isso que eu tenho o Security Gateway. O Security Gateway é justamente por isso. O que é o Security Gateway? É como se fosse um firewall. O que é um firewall? É um bloqueio que, para quem está de fora, acessar meu carro, ele tem que ter o quê? Uma permissão. Tanto é que o Pimenta mostrou para vocês ontem lá, como que eu conecto com a rede do carro? Das duas, uma. Ou pelo ABD, possibilidade física, ou se eu dar um jeito de acessar a multimídia não está também na rede? Só que vocês perceberam que tanto o ABD quanto a multimídia está do lado de lá do Security Gateway. E todos os outros modos estão do lado de cá. Para eu passar entre o ABD e Security Gateway, desculpa, entre o ABD e multimídia, informação para o outro lado, tem que passar pelo meio por quem? Pelo meu gateway. Então o Security Gateway não está ali só pelo ABD, ele está ali por quem? Por causa da multimídia, porque a multimídia que tem o quê? Conexão externa. E aí vem o processo de hackear carros. Pra você ter ideia, hoje nas montadoras existem até competições de hackers automotivo. Os caras, tipo, deixa meu carro aí, vê se você consegue hackear e vai indo nesse nível hoje. Certo? Nesse nível. Tá bom. Então, por isso que existe o Security Gate. Várias outras montadoras vão começar a implementar isso. Não, às vezes não vai ter um módulo, mas eu fazer softwares que justamente impeçam acesso, porque meu carro vai estar conectado com a internet hoje. E aí vem outro ponto pra gente. Isso pra gente pensando num carro aqui normal, funciona para a montadora fazer o quê? Ficar monitorando o carro e ficar atualizando ele conforme a necessidade. Então, galera, hoje alguns montadores já fazem isso. Atualização de forma remota. Remota, sem você precisar espetar um scanner, nada. Ela entende, ela já vai corrigir possíveis erros. Mas agora eu vou falar para vocês, eu trabalho com isso. Agora, eu dei um pause um pouquinho ali na oficina, eu não estou tanto mais na oficina, eu estou trabalhando mais com essa parte de softwares. Agora, para a montadora, eu crio modelos de inteligência artificial para determinar a hora que vai quebrar peças. Como assim? Por exemplo, hoje, para caminhão, isso aí, para frota, eu consigo determinar com 5.000 km de antecedência quando vai quebrar uma turbina, quando vai dar problema numa bateria. Por quê? Imagina você caminhão, você tem lá, sei lá, 1.000 caminhões. E o que você quer num caminhão? Que ele rode o maior possível, que ele não fique parado. Então, o que acontece pra gente? Numa situação dessa? Eu vou entendendo qual é o procedimento de quebra, o que vai mudando nos dados conforme o caminhão vai quebrar. E ele fala, ó, quando chegar com 5.000 km de antecedência, eu vou lá e mando um alerta
para o dono da frota, esse caminhão daqui 5.000 quilômetros, ele tem 98% de chance de quebrar a turbina. Esse caminhão está numa rota, por exemplo, para subir lá para o porto de Pernambuco. Levando congelado. Então, tudo bem. O que eu faço? Eu não espero esse caminhão quebrar. Quantos quilômetros vai quebrar? Tem mais 2.000, 5.000, então esse caminhão vai conseguir chegar lá. Ao mesmo tempo, eu já seleciono a concessionária de lá, a oficina de lá, ou minha parceira de lá, para solicitar uma peça e deixar um mecânico disponível. Quando esse caminhão estiver lá no porto descarregando, ao mesmo tempo que ele está descarregando, eu já estou fazendo o quê? Trocando a turbina já. Então, quando esse cara chegar lá, tudo isso é automatizado. Já vai ter uma peça e um mecânico esperando para o quê? Para trocar isso. Isso a galera compra, chama telemetria de frotas com IA. Então eu crio um modelo de IA para justamente o quê? Poder prever quando a peça vai o quê? Quebrar. E aí, qual o lance pra gente? Qual o lance pra gente ali nesse caso? Não é uma manutenção corretiva, porque você não espera quebrar, então esse caminho não fica parado, e nem uma manutenção preventiva, porque você não troca uma peça que pode estar boa. Você fica monitorando e vendo quando essa peça está na iminência de quebrar, eu vou lá e faço o quê? Quebro. Com isso o caminhão pode rodar o quê? O maior tempo possível. E aí, por que precisa da over the air pra gente, a comunicação over the air? Porque o módulo do carro, ele não tem capacidade de processamento para fazer o quê? Para ficar toda hora rodando esse modelo e ficar vendo, vai quebrar agora, não, vai quebrar agora, vai quebrar agora. Não. Então o que eu faço? A todo momento eu tenho que pegar os dados do carro e jogar para fora. A gente chama de nuvem. Para eu fazer o quê? Computação em nuvem. Lá fora eu tenho meus computadores potentes pra caramba que vão o quê? Processar essa informação e vão o quê? Falar, ó, vai quebrar. Se vai quebrar, eu mando informação no WhatsApp do dono da frota, no cara que está gerenciando a frota, no mecânico que vai receber, todo mundo já recebe isso aí, ó, o caminhão vai quebrar, já, automaticamente, se eu quiser, eu já faço automaticamente, já conecto a pessoa da peça, ele já manda a peça, já manda o mecânico e já era. Se não quebrar, só fico medindo. Então, por isso que essa comunicação over the air hoje é a coisa mais importante que tem, pensando em aplicação de IA no carro. A aplicação de IA no carro é isso, é ficar monitorando toda hora o carro para saber qual estado que ele tem, quando vai quebrar, para eu não precisar quebrar, certo? É lógico, para um carro de pessoa normal isso é muito caro ainda, mas isso para frotas é economia. Então hoje, certo? Hoje tudo que a gente tem pensando de o carro gera muitos dados e aí eu preciso pegar esses dados e jogar para fora, e tudo isso é via Wi-Fi, via tudo 5G ou 4G. Só que ao mesmo tempo que eu tenho uma comunicação de ida, pode ter alguém querendo acessar meu carro, hackear. Por isso que eu tenho que ter o quê? O Security Gateway. Beleza? Você vai filtrar dados que ele já produz ou vai desenvolver alguma ferramenta, algum sensor se necessário para captar essa informação? Não, eu não coloco sensor nenhum mais. Eu pego os dados que o carro produz. E aí, como que é o esquema? Por isso que frota é importante. Eu vou lá e pego o cara, por exemplo, os últimos 2 anos de todos os caminhões dele. E vou vendo, esse aqui quebrou, esse aqui não quebrou, esse aqui quebrou, esse aqui quebrou. E eu vou aprendendo qual foi o padrão que levou esse caminhão a parar. E aí eu falo, ó, aprendeu o padrão? Aprendeu. Então, toda vez que você começar a perceber esse mesmo padrão, você entende que o quê? Que vai quebrar. Isso é inteligência artificial aplicada no carro. Beleza? Identificar os padrões, aquele padrão X ali está próximo. É isso aí. Se não aconteceu, vai acontecer. É isso aí. E hoje, as empresas vendem telemetria para isso daí. Então, isso é a telemetria. Beleza? Isso é a telemetria pra gente. Então, essa conexão que a gente tem sem fio com o carro é do carro para fora. Beleza? E para isso, a gente tem que pegar tudo que está no carro, né? O que a gente aprendeu nesse curso foi o carro se comunicando com o que está dentro dele aqui só. Zero comunicação externa. Mas a tendência é ter essa comunicação externa. E aí, vamos lá. Como as montadoras estão vendo isso daí? Se eu começar a realmente ter um link seguro de acesso que eu consiga ter muitas informações, não vejo por que no futuro não precisar ter mais o quê? Uma comunicação com cabo mesmo, com nada ali. Imagina, se já acessaram, por exemplo, via TeamViewer, alguém que faz programação, já fizeram programação remota para você? O cara entra na sua máquina, no seu PC e faz o quê? Ali,
Beleza. É isso. Então, você vai chegar pro cara lá, por exemplo, do carro e falar, ó, só aceita que eu quero entrar no seu carro aí. Ele vai lá e permite a partir dali, você vai fazer tudo. E aí, beleza, já tive uma boa ideia diagnóstica. Aí o cara vem pra cá, por exemplo, numa situação dessa. Entendeu? Essa é a lógica que a gente vai ter num futuro, não sei tão breve, mas está convergindo para isso já. Não, galera, é só vocês verem assim, ó, quanto evoluiu dos últimos 10 anos para cá. Demorou muito para evoluir, mas quanto evoluiu dos últimos 10 anos para cá? Evoluiu pra caramba, certo? Tá evoluindo muito rápido, então essa é a lógica. Bom, oi.